todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já estava com saudade de gravar vídeo para vocês, porque eu acho que já faz mais ou menos uns 15 dias que eu não pego aqui no celular para gravar nada, porque eu estava muito gripada e essa gripe evoluiu para uma tosse muito forte que me deixou rouca, praticamente sem voz, 4 dias, e depois a voz foi voltando, quando a tosse foi melhorando, eu estava medicada e tudo. Só que ainda assim, ainda agora eu não sinto que minha voz está 100%, e por conta disso eu parei tudo. E até que eu não tinha energia praticamente para ficar acordada, sabe? Eu passei muito tempo dormindo, para meu corpo também, né, procurando se recuperar dessa gripe, dessa tosse. E daí eu só me preocupei realmente em de fato descansar. Li algumas coisas, mas ainda assim não conseguia ler tanto. Parei tudo assim na minha rotina, sabe? Eu queria que meu corpo se recuperasse e ficar bem logo. E agora eu quero voltar a gravar os vídeos normalmente. Comprei um microfone novo, eu já testei ele e eu gostei muito de como o áudio saiu. E daí eu resolvi gravar um vídeo mostrando pra vocês alguns livros que eu li. Eu li no mês de março e abril. Eu tava gravando um vídeo desse mensalmente desde janeiro, com os lidos de um mês e os que eu queria ler no próximo mês. Só que depois que eu gravei esses dois vídeos, eu fui ficando, deixando pra lá e acabei não gravando mais vídeos assim. E fiquei procurando uma maneira que eu queria ainda continuar gravando esses vídeos, mas não sei, não tava muito afim. Daí eu vi alguns vídeos, vários na verdade aqui, vídeos aqui no YouTube, pessoas que fazem assim, mostram o que estão lendo no momento, aliás, o que leram, o que estão lendo e até o que pretendem ler. Vi vários criadores de conteúdo gravando esse tipo de conteúdo e daí eu digo, eu vou fazer alguma coisa semelhante agora pra vocês, só que eu acho que eu também não pretendo gravar esse vídeo todos os meses, mas a cada 1, 2 meses, não sei, vou ver ainda como eu vou fazer. E daí eu já tô aqui com a minha agenda que eu noto os livros que eu li no mês e eu vou começar mostrando pra vocês os livros que eu li em março e abril. Os que eu li no Kindle eu vou deixar só a foto da capa do livro aqui e os livros físicos eu vou mostrar. E daí começando em março, o primeiro livro que eu li no mês de março, eu vou mostrar como tá aqui na lista por ordem mesmo, eu acho que vai ficar melhor. Então eu comecei em março lendo O Crime do Padre Amaro. Nessa edição aqui da Martin Claret, ele ficou um calhamaço, né? Bem grandinho esse livro, mas foi uma leitura relativamente rápida de ler. Apesar do livro estar em português de Portugal, a princípio você tem um pouco de dificuldade ali com a linguagem, mas depois foi uma leitura muito tranquila, consegui engatar bastante na leitura. E é uma história, no começo eu estava gostando muito mais por conta dos personagens, porque eu estava esperando aquela coisa romanceada que desse tudo certo no final. Mas, gente, esse Padre Amaro é terrível. O final desse livro, eu fiquei assim, não acredito que vai ser esse o final. Mas também eu acho que não poderia ser de outra maneira. Recomendo o livro e também pretendo continuar comprando os outros livros que estão saindo nessa edição aqui da Martin Claret. E depois que eu li O Crime do Padre Amaro, o segundo livro que eu li em março foi Rebeca, a Mulher Inesquecível, da Daphne du Maurier. Eu não sei me pronunciar o nome da autora. E foi uma releitura, eu li aqui nessa edição da Dark Side, que é muito linda. Também tá cheia de ilustrações. E foi uma releitura gostosa. Só que eu tive algumas ressalvas nessa segunda leitura. Não, eu acho que talvez eu não tenha gostado tanto quanto a primeira vez que eu li. Assim, não da história basicamente em si, mas de algumas coisas, de alguns acontecimentos que eu acho que ficaram meio tipo. Não sei se na vida real seria assim, mas também nada que atrapalhou tanto minha leitura. Eu ainda gostei bastante da experiência de leitura. Tem uma das ilustrações que eu achei mais linda aqui, que eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês. E esse tipo de livro, com ilustrações, a edição também, tudo contribui para a experiência de leitura. E eu gostei muito de ter relido esse livro depois de alguns anos que eu tinha lido. Não sei que ano eu li, mas já fazia bastante tempo. E foi uma releitura que eu gostei de fazer. Depois nós seguimos, depois de Rebecca, eu li Querida Debbie, da Freida. Assim, foi um livro também muito rápido de ler. O primeiro livro que eu já li dela foi A Empregada, e eu também tive essa mesma impressão, que são livros rápidos de ler. O mistério não é essas coisas extraordinárias, mas é um tipo de leitura que eu acho muito interessante fazer, entre leituras que às vezes faz com que sejam um pouco mais imersivas, e daí você quer só uma coisa para relaxar, ler antes de dormir. Ou então você só quer ler um livro rapidinho. Eu recomendo sim os livros dela nesse quesito. Não é todo o livro dela que eu tenho interesse em ler, mas um ou outro eu fico assim de olho e me chama a atenção. Ainda que eu não esteja esperando nada de extraordinário ou espetacular da leitura, ainda assim com certeza eu não deixo de achar que seja uma leitura válida. Depois de Querida Debbie, eu li Hyperion, e esse foi o último livro que eu li no mês de março. E assim, eu tava esperando gostar mais desse livro. É uma edição bem bonita essa da Aleph, vem com marca página e tudo. E aqui a gente acompanha a história de 7 personagens que estão indo em peregrinação para esse planeta chamado Hyperion.
E cada um, ao longo dessa viagem, vai contar a sua história de vida. E dessa maneira eles entre si vão tentar descobrir por que eles foram escolhidos para fazer essa peregrinação. No final, disseram que seria um final que te faz querer correr para o segundo livro. Para mim não foi exatamente isso, mas ainda estou com vontade de ler o segundo. Mas, sabe, não é aquela vontade que me faz já querer pegar no livro imediatamente. É tanto que eu ainda nem comprei o segundo livro. Agora, indo para abril, o primeiro livro que eu li em abril foi Sem Chance de Adeus, que é o livro da Ruiz, em parceria com Arla Coben. Eu também acabei não gostando tanto desse livro. Foi um livro que eu também li rápido. É uma história envolvendo uma médica, cirurgiã plástica, e a carreira dela tá praticamente destruída depois de uma coisa que aconteceu. Só que aí ela tem uma chance, sabe? A chance da vida dela. E a partir daí tudo desanda e bastante reviravoltas até o final. Mas que ainda assim, que eu não consegui gostar, sabe? Apesar das reviravoltas, muita coisa acontecendo. O livro não me agradou de tudo. Não consegui gostar como eu queria ter gostado. E depois eu li Tesouro da Torre, que é o primeiro livro dessa nova série da Harper Kids, que é Hard Boys, que eles estão lançando os livros. E foi uma história bem gostosinha de ler. A gente acompanha dois irmãos que são filhos de um detetive, e daí eles também querem fazer suas próprias investigações e aparece um mistério para eles resolverem. É um livro com ilustrações, e essas ilustrações também faz com que a gente visualize melhor as coisas que estão acontecendo aqui. Foi uma leitura também rápida e gostosinha de fazer. E eu já tenho o segundo aqui na estante, mas ainda não peguei para ler. O Jogo do Assassino, que é o segundo livro que foi publicado nessas edições da HarperCollins, que são do Clube do Crime. São edições bem bonitas também. E cada livro traz uma história diferente. E até de países diferentes, envolvendo mistérios, com crimes a serem investigados. E isso eu acho muito interessante, porque tanta gente conhece novos autores, como era o tipo de histórias envolvendo mistérios de cada país. E eles também vêm com marca-página. E essa é uma autora da Nova Zelândia. E é um dos maiores nomes da literatura do seu país. E eu gostei também da história, foi rapidinha de ler. Em abril eu li A Zona Morta, do Stephen King. E esse livro eu achei tão triste, sabe? O final, do começo ao fim. É uma história triste. Posso considerar até um livro de drama do autor. Foi muito triste a história do personagem, toda a sua trajetória. E o final, ai, não sei. Parece que, tipo assim, ele só foi criado para sofrer do começo ao fim. Não sei se também pelo fato de eu estar passando por um momento triste, isso contribuiu para eu ficar ainda mais triste com esse livro. É tanto que foi o primeiro livro do autor que eu cheguei a quase chorar. Em abril, eu li também Gente Pobre, do Dostoiévski. Esse foi o primeiro romance que o autor publicou em 1846, quando ele tinha apenas 24 anos. E foi um boom tão grande quando esse livro foi lançado que antes mesmo do livro ser publicado, já havia todo um burburinho em torno da história e do nome Dostoiévski, quem era esse novo autor que surgia ali na Rússia. E foi uma leitura que eu gostei de fazer, é um romance epistolar. Me achei meio triste, né? Até pelo nome, não tem como eu esperar que não fosse haver sofrimento aqui. E o último livro que eu li no mês de abril foi Peter Pan, da Zahar, a edição comentada e ilustrada. E foi também uma releitura esse livro para mim. Eu já tinha lido ele num tempo que antes da Zahar pertencia à Companhia das Letras. Vários livros estavam disponíveis no Kindle Unlimited e foi por onde eu fiz a leitura. E também dessa segunda vez, minhas impressões com relação à leitura foram diferentes, mas ainda é um livro que eu gostei. E o final também me pegou muito. Eu acho que eu já não lembrava que o final era assim. E me deu uma vontade tão grande de entrar no livro e abraçar o Peter Pan. E também, ao mesmo tempo, várias coisas me incomodaram ao longo dessa leitura. Eu não gosto tanto, assim, de personagens femininas escritas por homens, porque eles fazem elas parecer bem menos do que elas seriam e se comportar de uma maneira que na vida real eu sei que uma mulher não se comportaria assim. Mas, né, tendo em vista que da época que o livro foi escrito, e eu tento relevar, e também não posso generalizar, porque tem várias personagens femininas incríveis escritas por homens, de uma forma muito mais agradável. E agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu estou lendo. Agora eu vou passar aqui para minha escrivaninha, porque os livros estão aqui em cima, e também vou mostrar no Kindle que eu estou lendo. Inclusive, acho que eu já posso até falar aqui com vocês, né, o que eu já terminei agora no mês de maio, que foi o primeiro livro que eu terminei, foi Eu Sou o Peregrino, que é um livro de espionagem, envolvendo uma grande trama, tem conspiração e coisas assim. É um livro grandinho, eu demorei um pouco para ler ele, mas porque assim, a primeira parte do livro eu estava gostando, eu achei mais envolvente, até mais dinâmica. Mas do meio para o final, eu desgostei de várias coisas e me incomodou um pouco também várias coisas, mas ainda assim, ok. Foi uma leitura que eu achei ok, gostei de fazer. No caso, esse foi o primeiro livro que eu terminei agora a leitura em maio e vou mostrar agora para vocês o que eu estou lendo, o que eu pretendo ler. E minha escrivaninha está assim.
E tem mais livro aqui por baixo. Fora o que eu já estou lendo no Kindle também. Eu vi um post da editora Autonovel no Instagram, que eles vão publicar o terceiro livro dessa saga de Jade. Eu acho que é assim que chama a saga, eu não sei na verdade. E daí eu resolvi começar. Eu já tava com vontade de ler os livros, mas daí saber que a editora já vai publicar o terceiro me deixou ainda mais animada. Aí eu comecei Cidade de Jade, que é o volume 1. É um livro de fantasia e eu tô gostando porque rapidamente eu já cheguei em 14% da leitura. E aí eu acho que esse mês eu consigo terminar agora em maio esse livro aqui. Até porque não é um livro tão grande, aqui no Kindle mesmo, eu acho que ele tá dando umas 400 páginas. No Kindle, geralmente, as edições têm mais páginas do que numa edição física. Aí eu acredito que consegui terminar Space. Agora já vou colocando pra cá e vamos para os livros que eu já iniciei. Eu estou lendo Mushishi, o volume 1. Já passei da metade desse mangá. Cheguei aqui em mais uma das histórias. E vou continuar também ao longo desse mês essa leitura. E também acho que eu vou terminar, porque mangá é rápido de ler. Quando a gente pega pra ler, lê rapidinho. Li um conto desses contos reunidos do Dostoiévski. Li só o segundo conto, que não foi nem o primeiro. Tô lendo nem por ordem, porque ele foi mencionado aqui na biografia. Aí eu fui ler logo ele. E a biografia também eu tô lendo em conjunto com os livros. Então leio um pouco aqui e os livros. Tô na página 135 ou é 134, não me lembro bem. Mas ainda tem muito, né? Tem muito chão pela frente. Mas esse eu também estou lendo assim aos poucos, como eu já falei. Daí eu vou começar. No caso, isso aqui eu acho que eu não vou falar agora. Eu vou deixar pra mostrar alguns que eu já quero ler depois. Aí também eu comecei esse daqui, que é um livro da Tag Curadoria, eu acredito. Que é O Retorno a Brideshead. Tem horas que eu lembro como é que pronuncia esse nome, tem horas que eu esqueço. Mas é um livro que eu tô gostando. Eu já percebi que ele vai ter um ar melancólico, reflexivo. E tem até adaptação pra esse livro. Tem uma série com 8 episódios, se não me engano é 11. Aí agora atualmente eu estou na página 102. Não, ali é isso mesmo. Eu li até a página 102 e vou começar a partir da página 103. E olha esse marca-página, como é lindo ele. E como eu já falei, eu já percebi que vai ser uma história melancólica. E também vai ser um livro rápido de ler. Esse livro não tem nem 400 páginas. Ele tá manchadinho assim, porque eu comprei ele de segunda mão, mas ainda assim a edição tá ótima. E eu li essas 100 páginas muito rápido. Então eu acredito que vou continuar nesse mesmo ritmo de ser uma leitura rápida. Tá aí, gente, eu comecei a leitura de Graça Infinita, que é um livrão de mais de 1000 páginas. E, além do mais, é um livro meio doidinho, assim, sabe? Só isso que eu consigo dizer no momento. Mas eu também já li um pouco. Tô na página 114. E é um livro, assim, que o que ele demora é porque geralmente tem alguns textos algumas partes de texto bem extensas. E aí, geralmente, quando tem, assim, muito texto, demora mais, porque tem hora que eu leio e às vezes eu tenho que voltar, porque às vezes eu me perdi um pouco, não entendi alguma coisa. Então, tá sendo uma leitura mais imersiva. Mas ainda assim, eu tô querendo terminar esse livro esse mês. Eu coloquei, se eu fizer uma meta de 100 páginas por dia, eu consigo ler ele entre essa semana que a gente tá. Hoje é uma terça-feira, dia 12 de maio. Eu consigo terminar ele até semana que vem. Mas isso é se eu conseguir ler essas 100 páginas por dia. O que eu ainda não sei se vou conseguir, mas estou me esforçando para isso. Aí agora vamos para os livros que eu vou ler, então, que eu quero começar. E até já comecei esse daqui, que é O Mistério da Cruz Egípcia. Também é do Clube do Crime, da HarperCollins. E eu já tô na página 24. Só não li mais ontem, porque a minha meta era chegar até a página 50, que é toda essa primeira parte, pra ir pra parte 2, ó. Página 50 justinho. Mas acabei não continuando a leitura porque eu acabei indo dormir cedo, que também é muito bom. E também com marca-página. E outro que eu quero ler ainda agora em maio é A Incendiária do Stephen King. Porque eu tento ler um livro do Stephen King por mês. Mês passado eu li, que foi A Zona Morta. Em março eu acho que eu não li nada do autor. Também não sou obrigada a ler todos os meses, mas eu tô tentando fazer assim pra tentar ler todos os livros dele. Esse livro, ele não veio com esse marca-página. Mas quando eu comprei esse livro aqui, que foi na pré-venda, que é
Trocas Macabras, veio tanto o marcador dele como de todos os outros que já tinham sido lançados até aquele momento, menos o de Carrie, a Estranha, porque esse só lançou depois. Então, desse eu não tenho marca-página, mas desses outros aqui, até esse eu tenho. E eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Mostrei pra vocês os livros que eu li durante os últimos 2 meses, aqueles que eu já estou lendo, aqueles que eu quero iniciar. São essas as leituras que eu pretendo fazer nos próximos meses. E muito obrigada a você que chegou até aqui ao final desse vídeo. E eu espero te encontrar nos próximos vídeos aqui do canal.